Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu trazendo aqui um vídeo que eu publiquei alguma coisa desse canal e desse terapeuta no antigo canal, falando sou cristal e agora, alguma coisa, sou um adulto cristal e agora, alguma coisa assim. E agora caiu aqui na minha mão, vejam só, né? Não sou índigo nem cristal, e agora? Eu que sempre compartilho com vocês que me sinto uma pessoa em transição, tanto que tenho o número dos índigos no meu mapa numerológico, mas em alguns momentos sou bem índigo, bem incisiva, uau! Leonina pura em alguns momentos e em outra cristal totalmente amorosa, venusiana, né? E aí tem uma explicação aqui que depois eu também converso com vocês sobre isso. Mas não sou índigo nem cristal, 10 sinais que indicam que você é da geração violeta. Vamos lá. Vamos. É assim. O canal é do Mautama Krishnarabi e é dele que eu fiz o outro vídeo falando sobre os adultos cristais. Mas vamos lá. Muitas pessoas que assistem aos vídeos falando sobre os sinais para identificar se você é uma criança, um adulto índigo, uma criança ou adulto cristal, fica um pouco confuso, porque ela se assemelha com algumas características do índigo e algumas características do cristal. E assim elas ficam pensando que será que eu sou eu? Será que eu sou índigo ou será que eu sou cristal? Será que existe uma transição entre, entre o cristal e o índigo? Eu cheguei a falar sobre isso, que eu me considerava uma pessoa em transição. Existe sim uma transição de energia índigo para cristal, e entre essas duas gerações tem uma geração intermediária que se chama de geração violeta. Os poucos pesquisadores que falam sobre esse assunto, eu sou um dos pioneiros a falar desse tema, então seja muito bem-vindo a mais este vídeo por aqui. São ações cristalinas, saudações cristalinas. Eu sou Mautama e a minha missão por aqui é inspirar você e atividades de autoconhecimento que têm a cumprir seu propósito de vida. Se você gosta do assunto íntimo de cristais, de espiritualidade, de estudos da consciência humana, né? Inscreva no canal e tal. Inscreva nesse aqui. Sempre que possível, eu estou postando novos conteúdos para te inspirar, para elevar sua vibração, para te ajudar a ser feliz. Muita gente assistindo aos vídeos de crianças índigo cristal com sinais para se identificar. Algumas pessoas se identificam mais com ritmos, outras como com índigos, outras como cristal e outros estão nesse meio termo. Então, até meados de 2009 ou 2010, eu só conhecia os termos índigo e cristal. E conhecia também os termos diamante, criança dourada e alguns outros temas. Crianças acolhidas, mas eu outros e alguns outros. Temos crianças acolhidas, acho que é isso. Mas eu nunca tinha ouvido falar de crianças violeta, da geração violeta. E eu estava lá em Jaraguá do Sul dando uma palestra e falei muito sobre os índigos e cristais, a missão dos índigos. Você que estava falando, contou com a boca cheia que eu era, parece que foi uma criança de 11 anos, estava falando, contou com a boca cheia que eu era índigo
e não sei o que lá que ele falou, eu falei tudo. A palestra, quando acabou, se aproximaram duas crianças de mim. Uma das crianças tinha 10 anos e a outra criança tinha 11. E uma criança chegou e falou para mim: Maltama, você não é índigo e ao mesmo tempo não sou. Gente, a transcrição aqui tá triste, mas como eu vi o vídeo antes, acho que não sou cristal. E será que essa criança quer dizer com isso? Caramba, aqui na frente da galera, nem se eu sou, quem tiver o que o senhor o que o senhor. Aí eu falei pela tarde, eu não sou índigo, o que eu soube que eu estava, não sou. Falou, não, você é um violeta. E eu fui violeta, ela falou. É a sua aura, não é índigo, não é azul índigo. A sua aura é bem violeta. A não ser quando você fica um pouco mais bravo, quando você é um pouco mais durão, a sua aura muda, diminui e fica azul índigo. Deu para entender, né? A transcrição tá péssima aqui. Ah, interessante, pode me falar mais sobre isso? E ela falou assim: eu e minha amiga, a gente enxerga as auras. E os índigos têm uma aura azul bem definida. Você está no ponto intermediário, que o ponto violeta, que é o ponto violeta. Você está numa geração intermediária. Nesse momento, as pessoas que têm energia cristal, elas têm uma aura translúcida que varia de cor de acordo com a situação. E essa criança, com uma das principais metas que eu tive nessa pesquisa, porque ela me falou das diversas variações e ela explicou que a energia mudava, que ela tinha conhecido pessoas que tinham a aura índigo, passavam por uma transição violeta e chegavam até a cristal. Então hoje eu quero compartilhar com vocês 10 sinais de que você pode ser uma pessoa da geração violeta. Beleza. O primeiro grande sinal da geração é a aura da cor violeta, sendo óbvio, e essa aura representa a versão mais intensa do chakra coronário. Da mesma forma que os seres índigo têm a vibração mais intensa com o chakra da terceira visão, nós temos o violeta no chakra coronário, mais aberto, ou seja, mais ativo. Então, eles são pessoas extremamente espiritualizadas, extremamente conectadas com o mundo espiritual. Esse é o primeiro grande sinal de uma energia da aura violeta, de acordo com a vibração, a abertura desse chakra. Outro que é o sinal que é muito importante, que é o segundo grande sinal de um ser da geração violeta, que é que esses seres têm uma ligação muito forte com rituais de transmutação, com o sacerdócio, com rituais xamânicos, com ritos de passagem, com energias e transmutação. Então, estão ligados muito aos cerimoniais. Eles gostam de cerimônias xamânicas, eles gostam de missa, eles gostam de cultos, eles gostam de templos. E eles se conectam através das cerimônias, de toda essa energia que envolve a transmutação. O raio violeta é o raio da transmutação. E essa frequência e os seres dessa frequência estão muito ligados às cerimônias, a lugares mágicos, a lugares especiais. E isso já nos leva a um terceiro ponto bem interessante da geração violeta. Essa geração tem paixão por viajar, por conhecer lugares sagrados, lugares onde são feitos esses tipos de encontros, cerimônias e rituais, lugares especiais, né? Centros de energia, por exemplo, Machu Picchu, lá no Peru, Lago Titicaca, na Bolívia,
divisa com a Bolívia e o Peru, Alto Paraíso aqui no Brasil, São Tomé das Letras, Egito e Grécia, enfim, Himalaia, todos esses lugares sagrados onde os povos ancestrais fazem reuniões. Esse serviço é muito ruim, gente. Tem muito interesse em viajar e conhecer. Então, se você tem esse interesse, se você gosta de ser, é bem provável que você seja um ser de energia violeta. Os seres da frequência violeta também são terapeutas natos. Esse é o quarto grande aspecto. Eles têm uma grande ligação com terapias de cura. Eles fazem isso de diversas formas. Eles têm uma facilidade de trabalhar com a transmutação de energias. Aí, cada um. Porém, quando esses seres são conscientes, saudáveis, quando eles praticam técnicas de purificação e se alinham com esse Dharma, eles conseguem fazer isso com sucesso. Quando eles não são conscientes desse potencial, quando eles não expressam, eles acabam somatizando. E aí, por exemplo, uma quinta grande referência da energia violeta, que são as doenças. Muitos seres da energia violeta absorvem o karma das suas famílias, do seu grupo de amigos e dos seus conhecidos do ambiente. E acabam somatizando. Muitos já nascem com síndrome de Down, alguns nascem com paralisia, alguns bebês infantis, outros nascem com câncer, alguns com leucemia, alguns nascem com AIDS. Tudo isso são formas de catalisar a evolução, ou seja, que são voluntários para, através do seu próprio, trabalho, da sua entrega, o seu sofrimento, salvar um grande número de pessoas. Então, são seres muito compassivos, estão totalmente ligados à compaixão e conseguirão ficar totalmente equilibrados em minutos. Eles acabam passando por esse sofrimento e têm uma tendência muito grande a somatizar. Então, eles têm doenças psicossomáticas de todos os tipos. Isso leva ao sexto ponto de conexão da energia violeta, que são as intolerâncias alimentares. Boa parte dos seres violeta tem intolerância ao glúten, intolerância à lactose, intolerância a crustáceos, frutos do mar, a intolerância a castanhas, nozes, enfim. São vários tipos de intolerâncias alimentares apresentados por esses seres. Então, de uma certa forma, e sei que são muito sensíveis, para que eles resolvam esse quinto e sexto aspecto, que quando não estão em equilíbrio, eles precisam de um sétimo sinal, que é a prática de purificações espirituais. Eles são muito ligados com a natureza e, quando estão equilibrados, eles compreendem o poder da cura pela terra, a prática com a terra, andar descalço, de andar na natureza e de trabalhar com plantas, de brincar com animais, interagir com os animais, fazer jejum, de se alimentar corretamente, preferencialmente numa dieta vegana, com alimentos crus, e ter uma alimentação livre de agrotóxicos. Um mínimo de produtos animais, ou de preferência uma dieta vegana. Tudo isso ajuda muito os seres violeta a utilizar cirurgia. Além disso, tem as práticas com a água, com fogo, com ar e respiração consciente. Tudo isso vai ajudar esses seres a manter o equilíbrio e desenvolver cada vez mais o seu potencial terapêutico, que é um dos principais dogmas na geração violeta, que vieram trabalhar com a cura e que é expandir essa energia curativa.
Então, esse é o sétimo aspecto, que é um aspecto muito importante. O oitavo aspecto é muito semelhante à energia índigo. Muitas vezes são diagnosticadas com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ou transtorno do déficit de atenção só. E muitas vezes também são criticadas, não é criticadas, medicadas com Ritalina, coisa que eu já falei que é uma das piores soluções, né? Existem muitas formas de se tratar isso e as drogas no seu caminho pesado, então, né, é um caminho pesado. Então, se você é pai, se você é mãe, as oriente bem, leia pesquisa sobre esse assunto antes de colocar o seu filho nessa medida tão drástica. Existem muitas formas efetivas, como a prática de exercícios físicos, meditação, enfim, uma série de medidas que podem ajudar a amenizar esses sintomas, né? A ação é interessante perceber que o novo sinal é bem parecido com o das outras gerações, que é relativo a mais ou menos à idade ou ao início da grande chegada desses seres a partir de 1987. Houve o fenômeno conhecido como convergência harmônica, mais precisamente em agosto de 87. Então, a partir de agosto de 87, o alinhamento estelar, que proporcionou a chegada em maior número desses seres violetas, então boa parte dos seres que nasceram depois de 87 até o começo dos anos 2000, uma boa parte da geração violeta. Então, os serviços da geração violeta têm, em média, esse vídeo tem 7 anos, né? De 18 a 30 anos, então seria de 25 a 35 anos mais ou menos, é grande parte dessa geração. A maioria começou depois de 92, então é uma referência interessante que a gente tem sobre essa geração. O 10º ponto, que é um ponto bem interessante, ganhamos com um divisor de águas, é a relação do Piton. Então eu vou explicar melhor, porque muitas pessoas têm dúvidas. São íntimos, são índigos e são cristais que na verdade podem ser violetas. Quando o ser da geração da geração violeta, eu acho que é isso, nasceu de parto normal, ele pode manter a maioria das suas características de energia mais elevadas, ativas. Então ele vai se assemelhar mais aos cristais. Ele vai estar com a energia mais refinada, mais pura. Os seus dons de cura estão mais ativos, o seu potencial de amar e cuidar dessa inteligência, tudo é mais ativo, porque ele não foi afetado pela energia do Piton, ou seja, os traumas. E porque foram minimizados agora, se ele nasceu em cesariana, é bem provável que tenha mais ligação com a energia índigo, que ele fica um pouco mais rebelde, que ele tem uma energia um pouco mais combativa, que ele tem um compromisso, de quebrar o sistema, de quebrar regras, e muito disso é fruto da situação de nascer de cesariana, de nascer com a energia, acho que como se fosse meio contaminada, né? Existem alguns outros sinais complementares que têm relação com os violetas. Quando os violetas sofrem influência pesada do mercúrio, por exemplo, em caso de vacinas, eles podem desenvolver autismo. Então, já tem estudos que falam sobre a relação do autismo com vacinas. Então, alguns violetas que desenvolveram autismo pode ter sido por causa de vacinas. Então, esse é um tema muito controverso, mas já há pesquisas no exterior apontando essa relação. E para finalizar o vídeo, gostaria de falar que também os seres violeta têm uma ligação muito forte com a natureza, que eles têm contato com seres elementais, com fadas, gnomos, essas coisas místicas, seres elementares da natureza.
Eles têm muito contato com esses seres, eles têm um grande apreço por esse tipo de história, o interesse por essas energias elementares, e eles são os grandes mensageiros da paz. Boa parte dos filhos da geração violeta gosta de escrever, gosta de se expressar artisticamente, gosta de se expor. E aí que você vê uma grande geração que produz conteúdo aqui no YouTube, que produz arte, que fala sobre amor, que fala sobre espiritualidade. E você pode ver como a grande maioria são jovens que têm menos de 30 anos. Então, boa parte desses seres, né, da geração violeta são seres da geração violeta. Então, é isso. Tá, então ele fala aqui, né, que na verdade são indícios de que existe uma geração intermediária entre o índigo e o cristal. Vejam só, né? Eu brincava que eu me achava realmente uma mistura das duas coisas, porque em alguns momentos eu sou bem índigo, e em outros momentos eu sou bem amorzinho, sou bem cristal. Não sabia da geração violeta, mas uma vez, dando curso em Blumenau, alguém chegou com algum aparelho lá. A gente tinha muitas descobertas lá naquele grupo, né? Tanto que foi lá que eu fiz a pesquisa, né, do novo repertório dos florais Libertari, né? Foi por lá, com aquela turma. E alguém trouxe um aparelho que dava a cor da aura. Era tipo uma roleta, e que a gente acho que colocava a mão e depois rodava, e ele rodava, uma coisa assim. E meu deu violeta, violeta bem brilhante, tinha alguns tons de violeta. Era o violeta bem brilhante, segundo o que ele fala aqui, é o tom do chakra coronário quando ele está totalmente aberto, totalmente ativo, que faz essa conexão com o mundo espiritual de uma forma mais forte, não é? Mas fala aqui dessa questão do parto, né? Talvez eu tenha um pouco desse lado índigo que se expressa em alguns momentos muito específicos, não, a maior parte eu tô mais na energia do cristal mesmo, mas em alguns momentos expressa sim, e aí acho que eu perco até o filtro mesmo, mas da influência do parto, né? Eu tenho uma situação engraçada. Eu nasci de 7 meses, com 32 centímetros, e mesmo assim a minha mãe, nasci na mão de uma freira, né, na Santa Casa de Itapetininga, aqui no estado de São Paulo, aqui pertinho da onde eu tô hoje, eu tô mais ou menos no meio do caminho. E minha avó morava lá e minha mãe ia ter bebê lá, né, minha avó paterna. E ela trabalhava em posto de saúde, então ela tinha as manhas lá, minha mãe ia sempre parir por lá. E não sei por que cargas d'água, quer dizer, sei que minha mãe foi passar o aniversário lá, grávida de 7 meses, e entrou em trabalho de parto. E o parto estava sendo difícil, por mais que eu fosse tão pequenininha, alguma coisa aconteceu e o parto estava sendo bem difícil. E a minha mãe foi sedada com aquela medicação que se coloca no nariz. Antigamente, o pessoal que ia fazer cirurgia de amígdala, né? Punha aquele cheirinho lá, que nem sei como é. Então, quando eu nasci, minha mãe estava desacordada, né? Quer dizer, desacordada assim, estava sedada. E eu tive a influência disso no meu organismo. É óbvio dessa sedação, é óbvio, é óbvio. Eu tenho a impressão que eu não estava querendo muito vir, não, porque ou não, né? Falam que a criança prematura, pelo contrário, estava louca para vir, né? Mas de alguma maneira houve um recuo ali porque o parto estava difícil. E aí eu nasci, né? Então, eu acredito que eu, de novo, sou uma mistura das duas coisas. Apesar de ter nascido de parto normal, que realmente é o melhor parto para a criança, né?
obviamente quando tudo corre bem, etc. Mas também tive a influência, então, dessa sedação que a minha mãe foi submetida. E é isso, né? Muitas características de ser curadora, né? De ter esse lado artístico, de gostar de escrever, de gostar da natureza, de gostar de conhecer lugares novos. Amo, 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 amo. Por enquanto, tô nos lugares onde tem praia, que é onde eu me abasteço, né? A hora que acabarem as praias, claro, as praias não vão acabar, mas o meu cacife para ir visitar as praias mais por aqui, né? Vamos conhecer outros lugares bonitos aqui do Brasil mesmo. Eu não tenho nenhuma pretensão de sair do Brasil, não tenho desejo nenhum. Eu que quis já morar e tive duas oportunidades de morar fora do Brasil. A primeira, fazer um curso, mas eu estava grávida da minha primeira filha. Eu e meu ex-marido iríamos para Carolina do Norte fazer um curso de pós-graduação por lá, mas eu fiquei bem amedrontada pelo fato de eu levar uma criança pequena, né? E sem ter apoio nenhum e tal. Acabamos desistindo, deram orientação também pro meu ex-marido para não ir, né? Com uma criança pequena e tal. Fôssemos só nós dois, ok, mas com a família não, né? Naquele momento. E a outra situação, meu ex-marido engenheiro elétrico, que concorreu a uma vaga para a construção de uma hidroelétrica em Luanda, em Angola, né? Existia um acampamento, assim, tipo um condomínio, eles chamavam de acampamento, mas era um condomínio onde os funcionários, né, dessa empresa que vinham de outros países estavam alocados ali e tal. Mas Angola estava em guerra civil e meu ex-marido ainda não tinha tanta experiência, né? E não foi um dos chamados. E por fim a gente soube depois que uma das pessoas que foi tinham o pessoal ia trabalhar, que tinha que abrir mata, uma coisa assim, e o exército ia protegendo, né? Mas caíram numa emboscada e um dos engenheiros morreu. Então, meu Deus, né? E eu ia ficar com duas crianças pequenas e tal. Aí eu vi a mão de Deus tirando, né? E a partir disso realmente não desejei mais sair do Brasil para morar, né? Saí uma única vez, fui para os Estados Unidos, mas valeu a experiência, tudo lindo, maravilhoso, mas de verdade prefiro aqui as minhas praias, minha comidinha gostosa. É tudo lindo, né? Se um dia tiver oportunidade, claro que não vou dizer não. Mas assim, mas não é um desejo que eu vá fazer força para sair, né? Mas gostar de conhecer lugares novos, sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. Então, gente, é isso. Muitas características, acho que praticamente todas eu tenho, e mais essa situação que lá em Blumenau foi visto que a minha aura era totalmente violeta, bem brilhante, bem um violeta bem forte, bem brilhante, e eu que tenho o compromisso de fazer trabalho de transmutação de karma familiar e karma monádico. Vejam só. E que a pessoa muitas vezes fica doente para absorver um karma ou um desequilíbrio que está sendo criado ali na situação onde ela está vivendo, e com isso ela auxilia um grande número de pessoas através desse sofrimento físico, dessa doença. Ok. Vamos pensar em tudo isso, né? Acho que é isso. Tô no meio e em muitos momentos muito mais cristal, mas em alguns momentos poucos, índigo total, sem filtro. Vamos lá. Certo, gente? Uma curiosidade que eu acho legal a gente falar, porque deve ter muita gente nesse período intermediário entre o índigo e o cristal, que são os seres violetas, ok? Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê!